12 horas e 37 minutos, estamos de volta com a Rede Notícia Primeira Edição e vamos conversar com a vereadora Luísa Dulce, do PT, aqui de Belo Horizonte. Luísa, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco na Rede Catedral de Comunicação Católica, agora nos estúdios da TV Horizonte, né? Da outra vez você esteve no estúdio da Rádio América. Vamos falar sobre essa ação sua importantíssima de garantir a água como um direito fundamental para a população de Belo Horizonte, numa mudança na Constituição do município, né, que é a lei orgânica do município. O que muda no dia a dia da vida das pessoas com essa mudança na lei orgânica? Muito boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, todas as pessoas que nos assistem. Primeiro, agradecer esse espaço para poder falar desse projeto que nós aprovamos em segundo turno, que garante a água como um direito fundamental, né? E ele é um primeiro passo para a gente poder avançar na garantia da água potável para a população de Belo Horizonte. E logo no mesmo dia, nós aprovamos o projeto que instala bebedouros públicos na cidade de Belo Horizonte, né? Então, cuidar da água é não só ter água potável para chegar na casa das pessoas, porque a gente sabe que Belo Horizonte vivencia racionamento de água nas periferias, em muitos bairros. Então, a água que chega na casa das pessoas, a água que está disponível para as pessoas que estão circulando pela cidade, mas também o cuidado com os córregos, com as nascentes, né? Nós temos aí a Bacia do Arrudas, do Onça, muitos córregos e nascentes em BH, que é uma cidade que vem tampando seus rios, e isso traz muitos problemas de enchentes. Então, esse cuidado com a água, e a gente aprovou um texto que é muito similar a uma resolução da ONU de 2010, sabe, André e Janaína? Então, que inclusive está tramitando no Senado Federal. Nós conseguimos instituir na nossa Constituição Municipal, né, na nossa lei orgânica, um direito que está tramitando no plano federal, e Belo Horizonte já está mais atualizada nesse sentido. E a gente fez isso, né, é importante a gente colocar, fizemos isso na semana da COP30, que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, e a cidade de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, deu uma resposta e um caminho para a gente garantir água como um direito. Luísa, Belo Horizonte foi a primeira capital, né, com essa garantia desse direito. E quando a gente para pensar, é algo que deveria estar tão perto de todo mundo, né? Que deveria ser um direito para todo mundo da população, toda a população do país inteiro, né? Esse direito à água potável, que é um direito fundamental para a gente existir, para a gente viver, né? Eu tenho andado muito, sabe? Conversado com as pessoas, andado pela cidade. E quando a gente pergunta sobre o que a água representa, né? Se as pessoas acham que Belo Horizonte deveria ter mais bebedouros, banheiros públicos, as pessoas sempre respondem que sim. Então, esse foi um conjunto aí de projetos para proteger a água e torná-la acessível para a nossa população. O que é a nossa lei orgânica? A nossa lei orgânica, semelhante à Constituição, né, que seria no plano municipal, é uma carta de princípios. E lá a gente tem os direitos dos cidadãos, mas também os deveres da prefeitura. Então, ao colocar a água como um direito fundamental na nossa lei orgânica municipal, nós estamos concedendo para a população um instrumento de luta pelo seu direito à água potável. E esses bebedouros que nós aprovamos, a gente está entendendo que são bebedouros para garantir água para as pessoas, também para os animais, porque vai ter ali, né, um espaço para cães, gatos, e um bebedouro com um formato de acessibilidade universal, para as pessoas com deficiência poderem também fazer uso. Então, é um passo importantíssimo que a nossa cidade deu, de garantir esse direito à vida, né? Essa proposta dos bebedouros passou em primeiro turno, Em primeiro turno, mas é importante dizer, os dois projetos foram votados no mesmo dia, aprovados quase unanimamente pelo conjunto dos vereadores, porque isso eu também queria dar destaque. Assim, a gente vive no momento em que os vereadores, e né, isso acontece no Brasil todo, querem ganhar no grito. Eu apostei num caminho diferente, fui conversando com cada vereador, conversando com a prefeitura, mostrando a importância desse projeto, fazendo adaptações conforme vieram as sugestões, fazendo uma articulação para a gente poder consensuar no avanço desse direito. Luísa, eu queria tocar num outro assunto ainda ligado à questão da água, é que a gente sabe que o serviço de água e esgoto, ele é concedido pelo município.
Nós estamos aí no meio de um processo de discussão de privatização da Copasa, que é a empresa concedente, né, que é dos serviços de água e esgoto em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, se tem uma discussão sobre a possibilidade de extensão desse contrato com a Copasa, que termina em 2032. E, concomitantemente a tudo isso, a gente tem os prazos estabelecidos para o novo marco legal do saneamento básico no Brasil, que se encerram em dezembro de 2033. Como que você acha que essa ação de mudança na lei orgânica de Belo Horizonte pode ajudar a fazer com que esses processos de uma nova concessão de concessionária, um novo contrato e a adequação de Belo Horizonte ao novo marco do regulamento façam com que comunidades de Belo Horizonte não tenham mais racionamento de água, tenham tratamento de esgoto e que a gente possa cuidar das nossas bacias hidrográficas da capital? De fato, peço para você responder essa pergunta depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. 12 horas e 43 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com essa conversa com a vereadora Luísa Dussi, do PT de Belo Horizonte. (12h46), vamos continuar essa conversa aqui no Rede Notícia Primeira Edição com a vereadora Luísa Dussi, do PT em Belo Horizonte. Estava falando, vereadora, no bloco passado, garantir a água como um direito fundamental, está aí posto agora, já é lei. Agora, o que fazer para que, dentro do novo marco do saneamento, de um novo contrato com Copasa ou com qualquer outra empresa que seja, fazer com que as falhas no abastecimento de água, no tratamento de esgoto de Belo Horizonte sejam superadas, vereadora? Bom, primeiro, André, Janaína, eu não tenho dúvida de que o projeto que nós aprovamos na Câmara é importante para garantir que esse instrumento de luta para a população de Belo Horizonte. A água é agora um direito de todas as pessoas da nossa cidade e nós estamos também nos posicionando contra a privatização da Copasa, porque a gente sabe essa história, primeiro, de precarizar a empresa para depois privatizar. Essa é uma receita aí que o governo Zema está seguindo, que nós não vamos cair, né, nesse conto do vigário. E queremos a Copasa como empresa pública porque onde houve privatização da água e do saneamento, e eu posso falar de São Paulo, mas eu posso falar pertinho aqui, em Ouro Preto, a tarifa aumentou, a qualidade da água caiu muito, né, do serviço prestado, e as pessoas muitas vezes não têm nem para onde ligar, porque a empresa é privatizada, às vezes é estrangeira. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de todo mundo que está nos assistindo ainda não concluiu o processo de privatização da Copasa e nós temos o dever e temos aí a tarefa de pressionar os parlamentares da Assembleia Estadual para que eles não autorizem essa privatização. E Belo Horizonte tem um lugar muito importante nesse processo, porque o contrato do município de Belo Horizonte com a Copasa, ele é um contrato importante para sustentar essa empresa. 50% da operação ao menos. Exatamente. E tem o princípio da solidariedade, do subsídio cruzado, que o recurso de Belo Horizonte, que é superavitário, permite que a Copasa opere em áreas rurais, em municípios menores, né? Então, Belo Horizonte tem uma responsabilidade com o conjunto do Estado. Queria até chamar a atenção que nós tivemos o prefeito Álvaro Damião se manifestando preocupado com a privatização da Copasa. Acho que foi muito bem recebido por todos nós, né? Então, queria dizer que eu estou nessa luta. Não só a gente instituiu esse direito na nossa lei orgânica, mas nós estamos empenhados em barrar essa privatização. A gente sabe que essa é uma intenção do governo Zema, mas que não é um desejo do governo federal. Isso não tem nada a ver com os compromissos do Propag para a negociação da dívida do Estado. Então, é importante para Belo Horizonte, para as pessoas que moram na região metropolitana, que a Copasa permaneça como uma empresa pública e que BH renove o seu contrato com a Copasa nos melhores termos que a gente possa lutar por eles. E é interessante a gente reforçar para quem está assistindo, para quem está vendo com a gente, deve estar pensando, nossa, o que Copasa tem a ver com essa lei que foi aprovada, né? Elas não se esbarram, elas se cruzam, né, vereadora? Elas não estão ali isoladas, né? A Copasa faz parte, é a parte da mantenedora oficial da água potável e tem essa questão também de chegar até a população, né? Perfeito, Janaína. Eu sou vereadora do município de Belo Horizonte. Eu não posso fazer uma lei, propor uma lei que vai dizer respeito à Copasa. Mas eu posso sim, no município, dizer, olha, a água é um direito fundamental e a gente sabe que no mundo inteiro quem presta o serviço de água e saneamento são empresas públicas. Se a gente pegar Paris, Berlim, outras grandes cidades que haviam privatizado o seu sistema de água,
eles reestatizaram. Então, é por isso que a gente não quer ter esse trabalho, a gente quer preservar o que é nosso e saber que, se não está bom o serviço da Copasa, a gente sabe para onde ligar, a gente sabe a pressão que a gente pode fazer, né? A gente sabe que o município tem o que dizer em relação a isso, então é isso que a gente quer se resguardar. E agora, por meio da nossa lei, a gente conseguiu colocar isso como uma diretriz para o município de Belo Horizonte. E isso muda totalmente a questão da negociação do contrato. O novo contrato que vai se dar com a Copasa a partir de 2032, né? Até então era uma situação, agora não. Agora ela tem, e junto, atrelado ao novo marco do saneamento, não tem saída, ou faz, né? Não tem outra história. Exatamente. E quando você garante a água como direito fundamental, você está falando também sobre a chamada modicidade da tarifa. Você não pode cobrar uma tarifa super cara, porque senão você não está garantindo que seja um direito para todas as pessoas. Isso, né, tem a ver com o novo marco do saneamento, que ele ele incentiva a privatização, mas se a gente colocar quais são os termos, se a gente colocar os limites, você fala assim, então não vai interessar para o empreendedor privado, porque o município aqui tem regras, né, tem normas que precisam ser cumpridas e quem dá conta de cumprir isso é uma empresa pública. Vereadora, vamos mudando um pouquinho de assunto, ainda falando em questão de direitos. Nas últimas semanas, a gente viu a Câmara de Vereadores se debruçar e votar e, infelizmente, aprovar projetos de lei que vão impactar diretamente na vida dos moradores em situação de rua de Belo Horizonte. Aqui mesmo a gente se colocou fortemente contra essas atuações, para mim, completamente inócuas, completamente sem sentido, e que só tem um objetivo claro, e isso é nossa opinião mesmo, claro, de apenas lacrar, de direcionar para uma bolha e nada mais. Como é que vocês viram essas ações? Porque a gente não está falando de um projeto, é um pacotaço. Você acredita que chegando lá na frente, o prefeito Álvaro Damião teria a sensibilidade de vetar cada um desses projetos? Porque é o mínimo que se pode esperar, né? Bom, primeiro eu queria, né, me colocar na mesma posição de vocês, assim, de muita preocupação e muita revolta ao ver esses projetos tramitando na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que vão contra os direitos das pessoas em situação de rua, inclusive querendo retirá-las do espaço público de Belo Horizonte, né? Eu estou aqui, com uma blusa de sonhar a cidade de olhos abertos. A gente quer uma cidade para todas as pessoas. E, inclusive, queria trazer a pauta da água, dos bebedouros públicos, são também para atender as pessoas que estão em situação de rua. E é muito grave isso, André, Janaína, todas as pessoas, né? Esse problema, essa questão das pessoas em situação de rua, não é só de Belo Horizonte. É das grandes metrópoles do mundo inteiro. E não é com o projeto de volta para a minha terra, pagando um ônibus para as pessoas voltarem não sei para onde, que você vai jogar esse problema para debaixo do tapete. Ou a gente reforça as políticas de assistência social, de moradia, de mobilidade, de cuidado da nossa cidade e das pessoas que moram e vivem em Belo Horizonte, ou então nós vamos estar fazendo projeto higienista, nós vamos estar retirando o direito das pessoas. E ali a gente tem projeto para poder retirar os pertences, inclusive retirar as pessoas, porque assim como o governador Zema queria guinchar as pessoas dos passeios, das calçadas, infelizmente tem vereadores do nosso município que também pretendem isso. Do mesmo partido. Do mesmo partido, inclusive. Querendo também internar involuntariamente, né, as pessoas dependentes químicos. Então, assim, é um conjunto de ações que retrocedem tanto. E está lá na Constituição Federal. Nós não podemos retroceder nos direitos. Você só pode aumentar os direitos das pessoas, né, nas nossas leis, em qualquer plano, nacional, estadual e municipal. Então, é uma lei inconstitucional, é um projeto de lei inconstitucional e que está tramitando. E é fruto de muito preconceito, né? Fruto de muito racismo, de querer uma cidade para poucos. Então, obrigada por esse espaço para a gente poder denunciar isso e conclamar a população de Belo Horizonte a não permitir que isso aconteça. Desculpa, Janaína. Se a gente for mais a fundo, veio agora aqui na cabeça um outro projeto que já foi analisado pela Câmara também, que é o de proibir as distribuidoras chamadas adegas de venda a partir de determinada hora, que a gente sabe que são estabelecimentos comerciais que funcionam na periferia e que muitas vezes são locais de lazer e de encontro e de conveniência social dessas pessoas, talvez um único. Isso é um absurdo, isso não é uma coisa... A que ponto que nós chegamos numa Câmara de Belo Horizonte para a gente ter uma Câmara tão retrógrada e tão elitista? A gente sabe que a história de Belo Horizonte tem disso, mas
A gente não precisa retroceder lá atrás, né? A gente está em 2025, não em 1898, né? A criminalização da periferia e das pessoas da periferia da nossa cidade tem sido recorrente. Você trouxe aqui, né, a querer impor um horário de funcionamento para esse tipo de comércio, que é um comércio que gera, inclusive, renda, que mobiliza, move, né, circula a renda nas periferias da cidade, assim como a gente tem visto a criminalização da cultura popular, do funk, do rap, do hip hop. Então, de fato, é um pacotão, né, que vem meio que pronto e que, se a gente não tiver esse espaço aqui, se a gente não conseguir conversar com o conjunto da população, isso vai passando e é muito grave, porque a cidade de Belo Horizonte não é isso. A nossa vocação é de uma cidade da diversidade, uma cidade da cultura, uma cidade que acolhe os mineiros de todo o estado, né? Pessoas de todos os lugares do país, uma cidade que tem histórico na produção de política a partir da participação social. Então é isso, a gente tem que sonhar e construir uma outra cidade. E é a isso que o nosso mandato do Bem Viver lá na Câmara está se propondo, queria, né, colocar isso. Tem resistência a tudo isso que vocês estão falando, desse pacote de maldade, tem gente que está se colocando contra ele. Belo Horizonte é sempre visto como uma capital tradicional, né? Vamos dizer assim, uma capital conservadora, mas desde que respeite os direitos das pessoas, né? O direito da pessoa em situação de rua, que é um problema recorrente, não adianta mandar de volta para sua terra, porque vão aparecer outros, né, no mesmo local, em vários outros locais, os pertences também dessas pessoas, essa questão também de fechar as adegas. Então, são problemas recorrentes que precisam ser solucionados, né, vereadora? E não tentando minimizar essa situação, né? E como que soluciona, Janaína? Conversando, chamando as pessoas. Nós temos movimento da população em situação de rua, nós temos vários movimentos das periferias. Ou a gente chama essas pessoas para construir as soluções, e acho que isso é papel também dos vereadores, da prefeitura, né? Ou então a gente vai chegar com ideias da nossa cabeça querendo impor normas para a cidade, que eu acho que não é esse o caminho que a gente quer. E quando a gente para olhar algumas partes do centro de Belo Horizonte, quando a gente olha, por exemplo, escola de engenharia da UFMG ali na praça, perto da praça da estação, né? Da Praça Rui Barbosa, prédio público federal que foi entregue para a Justiça, o Tribunal de Justiça faz, não faz, está lá largado, transforma aquilo em local de moradia para pessoas que estão precisando de moradia. É fácil, tá na nossa mão, o prédio é público, não precisa desapropriar, não precisa nada, precisa ter ação. Eu acho que é isso que está faltando, né? Se juntar, parar de falação e agir um pouco mais, cuidar mais dessas pessoas. Nós temos 10 mil moradores de rua, cadastrados, monitorados, com estudo da UFMG. Está na mão da gente resolver esse problema. Por que a gente não consegue, Luísa? O que está faltando para a gente? É mais um pouquinho de ação? Eu acho que é mais um pouquinho de sensibilidade, de empatia e de um projeto para a cidade. Isso que você colocou, André. Nós temos ali, muito próximo do prédio da Faculdade de Engenharia, num prédio onde era o INSS, o programa do governo federal do imóvel da gente, que vai promover moradia de interesse social ali para 88 famílias, muito próximo ali na Rua dos Caetés. Bem pertinho, né? Bem pertinho. Falta um projeto. Isso a gente vem denunciando na cidade de Belo Horizonte há muito tempo e a gente espera, né, que essa nova prefeitura consiga caminhar nesse sentido. Um projeto para a cidade, para garantir direito, um projeto para movimentar a cidade de Belo Horizonte, né? Uma cidade mais ocupada é também uma cidade mais segura para todas as pessoas. Então, acho que nós temos o queijo e a faca na mão, mas está faltando aí uma ação coordenada, que todo mundo possa também se ver em torno de um projeto bom para a cidade. Eu acho que está muito fragmentado, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado e o que interessa, de fato, acaba ficando em segundo plano. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui, portas sempre abertas para a gente continuar essas discussões que eu acho que são importantes. A gente falar, né, sobre as ações mesmo que mudam a vida das pessoas, discutir os problemas, trazendo os campos, trazendo as ideias, mas sempre pensando, né, que a gente tem que cuidar do ser humano, né? Porque se a gente não cuida do outro, como é que a gente vai cuidar da gente mesmo ou pedir ajuda a nós mesmos, né? Acho que é bem por aí. Muito obrigado, vereadora. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada, Janaína, André.